Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o presidente da Argentina, Javier Milei, independente de aspecto político, direita, esquerda, extrema direita, essas bobagens todas, ou independente de quem gosta ou não gosta dele, eu particularmente não gosto. Eu acho ele uma pessoa patética, né? Se veste de super-herói, fala com um cachorro morto, vive viajando com aquela irmã dele, que parece que ele não tem esposa, enfim, tem uma série de coisas que eu acho esquisito no Milei. Mas algumas medidas que o Milei tem tomado na Argentina, eu, apesar de não gostar dele, nem sou de direita, mas eu admito que algumas medidas que ele tem tomado são boas. Tanto medidas macroeconômicas quanto microeconômicas. Por exemplo, macroeconomia. Algumas medidas dele começam a ter um pouco de reflexo agora na realidade. Como ele tinha prometido, né, quando ele assumiu o poder, ele falou que primeiro ele ia quebrar tudo, que ia ser um remédio amargo, que ele ia ter que fazer cortes em algumas coisas que a sociedade ia sentir na pele, mas que depois eles iam se recuperando. É tipo aquele crescimento em V. Primeiro você tira aquelas travas, né, burocráticas da economia, que vai causar um boom, como subsídio para alimentos, por exemplo. Então vai causar um boom, o dólar vai subir, a inflação vai estourar, mas é uma medida necessária para o mercado, segundo ele, seguir sozinho e se recuperando. Então, por exemplo, agora a Argentina está apresentando uma leve queda na inflação. Tem a ver também com a falta de consumo? Pode ter a ver também. Mas o fato é que ela está apresentando já um pouco uma queda inflacionária que começa já a desafogar um pouco um país que teve uma inflação talvez uma das maiores da América do Sul. Inclusive parece que os preços dos aluguéis da Argentina também estão caindo. Pode ser por causa da pobreza? Pode, porque muita gente não podia pagar mais aluguel, muita gente foi morar na rua. Eu vi até um vídeo em espanhol de um casal que eles recebem só uma aposentadoria e o dinheiro não dá para comprar remédio e pagar aluguel. Então, como eles precisam do remédio, eles foram morar na rua. Então não tem como pagar aluguel e pagar o remédio, mas o remédio a gente precisa para sobreviver. Então isso aconteceu muito na Argentina, pessoas indo morar na rua, o que talvez tenha pressionado que os preços dos aluguéis tenham caído. Não só aluguéis, mas imóveis para compra. Então teve uma pequena queda também nesses setores da Argentina, tá? Outras medidas que o Milei tem feito, além da economia, que ainda falta muito para a Argentina se recuperar, é, por exemplo, ele falou que os presos agora têm que trabalhar. Ele assinou um decreto que os presos não vão ficar lá só sendo sustentados pela sociedade. Isso eu acho super legal, pessoal, porque tem aquele ditado que fala, mente vazia, oficina do diabo. Aqui no Brasil as pessoas são presas, acabam entrando em alguma organização criminosa, até porque querem ser protegidas, ficam com medo, e depois ficam devendo favor para essa facção criminosa, e quando sai tem que fazer assalto, roubo, para pagar favores para a facção. Então, o Brasil, aqui os nossos presídios são escolas de crime. A verdade é essa. Então lá na Argentina, pelo menos, ele está fazendo uma atitude legal, fazendo os prisioneiros trabalharem, que aí não fica pensando em droga, facção, crime, não sei o quê, e pode ter até uma redução da pena, porque a pessoa mostra que está disposta a se readaptar à sociedade. Então isso aí eu achei uma medida legal. O Milei também quer acabar com o fundão lá da Argentina. Ele falou que quem quer se reeleger, que se reeleja com seu próprio dinheiro. Busque patrocínio, foda-se, se vira. Também acho uma coisa boa, pessoal, porque aqui no Brasil a gente gasta bilhões, lembrando que o Bolsonaro levou para 49 bilhões o fundão eleitoral, são 49 bilhões dos nossos impostos que são utilizados para os políticos se elegerem, para depois roubarem a gente mesmo. Que nem o Chupetinha, que já está lá fazendo rachadinha com gasolina, que nem o Bolsonaro. Para isso ele precisa do fundão, para se eleger, para depois roubar a gente. O próprio Gustavo Gayer, né, o Cajuru, falou que ele foi no restaurante, que ele gastou 16 mil no almoço. Fala sério, né, pessoal? A gente que paga. O Marcos Feliciano, ele fez um tratamento dentário de 157 mil e jogou na conta da Câmara, para a gente pagar. Então, para que eles querem fundão? É para se eleger, para roubar a gente? Então o Milei lá, ele falou, não, aqui não vai ter mais fundão, não. Quem quiser se eleger, que se vira aí. Porque aí fica uma coisa tá igual para todos. Se um candidato não tem fundão, nem do outro tem. Então cada um que se vire, busque patrocínio, busque pessoas que apoiem a campanha, porque ficar pegando num país quebrado o dinheiro do trabalhador para fazer campanha também é difícil. Até porque lembrando que o Milei já assumiu um país quebrado, tá? Para ser bem claro. Ele também cortou verba da passeata gay lá da Argentina, de Buenos Aires. Eu sei que parece um negócio chato falando assim, mas o país está quebrado, né, pessoal? É um país que a miséria e a fome já atinge mais de 52% da população, segundo o último censo. Então realmente é meio incoerente você pegar um país quebrado e gastar dinheiro com um evento, que por mais que seja importante para a identidade cultural dos homossexuais, e todo mundo sabe que eu defendo muito os homossexuais nos meus dois canais, mas é um gasto desnecessário, é um gasto que poderia ser usado para desenvolver o país sair da merda que está. Então achei até legal essa atitude dele. Dentre outras medidazinhas microeconômicas que o Milei fez, eu poderia citar mais um monte aqui para vocês, são pequenos detalhes que ele fez para tentar fazer um déficit, para fazer sair do déficit, né, ter um pouco de reserva cambial e tentar pouco a pouco ir melhorando o país dele. Porque aí ele vai conseguir mais empréstimo, mais investimento, o FMI pode elevar a taxa lá do país de qualidade, de investimento, estabilidade, etc e tal. Então ele fez essas pequenas medidazinhas assim, eu vou cortar a verba daqui, isso aqui eu acho bobo, isso aqui é desnecessário, para tentar fazer um puta de um ajuste fiscal num país que está bem quebrado.
Eu sei que muita gente vai me questionar nesse vídeo, mas que a parada gay é importante, amadinho. Não, num país quebrado, pessoal. Vocês já viram algum país pobre? Pega lá, por exemplo, o Haiti. Já viram ter parada gay no Haiti? Então não é diferente, pessoal. Você está no Brasil, que é um país que está estável economicamente, ou você está num país onde as pessoas estão pegando comida do lixo. Essa é a questão que eu estou falando. Não é nada contra os homossexuais ou a parada gay. Acho até legal pra caramba esse movimento. Mas estou falando da condição atual da Argentina. Então essas poucas medidas que ele está fazendo, bem ou mal, tem agradado uma parte da população. Por isso que a popularidade dele não caiu, apesar da crise que está a Argentina ainda. Agora, o que eu acho muito hipócrita e engraçado é os bolsonaristas comemorarem isso. Você vê nas redes sociais, no Twitter, cada coisa que o Milei faz, eles postam lá e falam, ai, como é bom ter um presidente, né, querendo dar uma indireta pro Lula, né, como se o Brasil não tivesse um presidente. Só que é engraçado que o Bolsonaro ficou 4 fucking anos no poder e o Bolsonaro poderia ter feito tudo isso que o Milei fez lá. Tudo isso. O Bolsonaro, dessas medidas do Milei, ele não fez nenhuma, zero. O Bolsonaro se dizia um liberal, junto com o Paulo Guedes, né? Somos liberais na economia e conservadores no costume. Mas ele não teve uma medida sequer para cortar gasto dessas coisas que a gente gasta demais aqui no Brasil. Que nem eu falei no vídeo anterior, dos militares. O Bolsonaro exagerou em benesses e privilégios para os militares. O Haddad é que está cortando um pouco essa mamata deles para fazer um ajuste fiscal aqui no Brasil. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não cortou de político, não cortou de igreja. Ele chegou a perdoar mais de 1 bilhão de dívidas da igreja. Ele até vetou, né? Mas pediu para o Congresso derrubar o veto dele, para ele não levar a culpa e assim por diante. Então, pessoal, o Bolsonaro não fez nada disso em 4 anos. Ah, Madinho, mas teve pandemia e a guerra da Ucrânia. A pandemia foi a melhor coisa que aconteceu para o Bolsonaro e um dia eu vou explicar para vocês por quê. Mas o fato é que a pandemia não durou 4 anos. Ela começou no 2º ano do governo Bolsonaro e terminou no 3º ano. Então o Bolsonaro teve o 1º ano inteirinho para fazer alguma coisa, que nem o Milei. Ele está fazendo tudo isso no 1º ano de mandato dele. E o Bolsonaro teve o último ano inteirinho para fazer alguma coisa e também não fez. Por exemplo, o Bolsonaro prometeu que ia isentar do imposto de renda quem ganhasse até 5 mil. Ele não fez em 4 anos. Ele foi o único presidente da história que não corrigiu a tabela. Chegando ao ponto de que, se ele tivesse sido reeleito, até quem ganha o salário mínimo ia ter que pagar imposto de renda. O Lula foi lá no 1º ano e fez. Por que o Bolsonaro não fez isso em 4 anos? A pandemia impedia ele de pegar uma caneta e assinar um decreto? Ó. Decreta que isento tal pessoa que ganha tal faixa etária de salário mínimo. Não dava para pegar uma caneta na pandemia? Agora, para andar de motinha de jet ski dava, né? Aí dava, aí não tinha pandemia, não tinha problema, não tinha dor de cabeça. Agora, para pegar uma caneta e assinar um simples decreto, aí não dava. Em 4 anos ele não teve tempo de fazer isso. E cortar os privilégios e os gastos, né? Cortar as mamatas. Por que ele não fez que nem o Milei está fazendo lá? O Milei enxugou o setor público lá. O Bolsonaro encheu de militares lá para tudo que é carguinho para ganhar nosso dinheiro. E também não trabalhar, né? Que o governo Bolsonaro foi o mais inútil, né? Da história do Brasil. Ninguém fazia porra nenhuma, só ficava andando de motinho, comendo picanha. Cadê? Por que o Bolsonaro não fez isso em 4 anos? Então, pessoal, eu acho engraçado, eu sei que parece que eu estou puxando o saco aqui do Milei no vídeo. Não, eu estou trazendo alguns dados realistas. Até porque eu não gosto do Milei, que nem eu falei para vocês. E da mesma forma o Trump, que eu também não gosto do Trump, mas no primeiro mandato dele, ele conseguiu equilibrar a economia. Ele chegou a fazer a América atingir o pleno emprego, quando ele foi presidente. Eu acho engraçado que desses 3, né, de direita, vamos colocar até o Bukele no meio, né, um quarto, o único que não fez nada foi o Bolsonaro. Vocês já notaram isso? O Trump, daquele jeitão tosco dele lá, aquela porcaria de pessoa que ele ainda conseguiu trazer coisas boas para os americanos. O Milei, com aquele jeito esquisito, com aquele cabelão, viva a liberdade, caralho, ainda conseguiu trazer algumas coisas boas para os argentinos. O Bukele, apesar de eu achar ele um ditador escroto, ele bem mal conseguiu trazer algumas benfeitorias para o país dele, é o Salvador. O único desses 4 ultradireitistas, fascistas, o único deles que não fez porcaria nenhuma foi o Bolsonaro. E eu não estou falando de medidas que envolvam, por exemplo, a pandemia. Como eu falei, assinar um simples decreto, ele pode sentar, é só sentar numa mesa e assinar um decreto, pronto. O Bolsonaro não fez nada. Todas essas medidas que os bolsonaristas estão elogiando lá que o Milei está fazendo na Argentina, o Bolsonaro podia ter feito aqui. Enxugar o setor público, por exemplo, tirar a verba de alguns setores que podem ser inúteis ou desnecessários, porque gastam muito, né, do nosso dinheiro. Por exemplo, o Milei tirou da parada gay. A parada gay aqui no Brasil não precisa, porque o Brasil consegue bancar isso, né, não é um país quebrado. Mas vamos pegar um outro exemplo aí, por exemplo, os presos. Por que o Bolsonaro não fez os presos trabalharem, que nem o Milei fez? Teria sido uma coisa boa. Teria até ajudado os presos, porque muita gente ali que está preso, e a pessoa acaba se envolvendo no crime, porque a pessoa está se sentindo acuada, triste, deprimida no sistema prisional. Ia ser até bom para eles. Não deu tempo de fazer uma medida assim em 4 anos? O fim das saidinhas que o Kim Kataguiri tanto fala. Por que o Bolsonaro não colocou isso na mesa em 4 anos? Ó,
Se a pessoa for presa mais de uma vez, não vai ter mais direito a voltar para casa, porque já é reincidente. Pô, eu super aprovo. Acabava um pouco com aquelas custódias, né? Aquelas custódias de... Esqueci qual é o nome. Aquelas audiências de custódia, né? Que botam os presos na rua. Teria sido muito bom. Agora, por que dos 4 o Bolsonaro foi o único que não fez nada? Porque ele só ficava pensando em dar golpezinho de Estado e andando de motinha e tirando férias eternamente. Então é duro admitir. Mas até para quem é de direita, o Bolsonaro é o pior dos 4. Tá bom? E mesmo assim tem gente no Brasil que acha que ele é um mito. Até o Milei humilha o cara, meu. Até o Milei que é do que fala com cachorro morto. Até o Milei tem atitudes que quem é de esquerda aqui no Brasil também acha legal. O Milei, o Bolsonaro não. Tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Comente também o que vocês acharam. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho, tá bom? Você vai ser notificado quando o canal faz um vídeo novo. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.